seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Baide, estou aqui com você no canal do YouTube do Hospital Amaral Carvalho para você conhecer um pouquinho mais do trabalho realizado na instituição. Você já deve ter visto alguns dos nossos vídeos no Papo com Especialistas, onde a gente conheceu um pouquinho mais de alguns tratamentos e especialidades aqui do hospital. Hoje a gente vai falar de um outro tema muito importante aqui no Amaral Carvalho. A gente sabe que o tratamento contra o câncer é um tratamento longo, exige muitas idas e vindas ao hospital. Muitas vezes os pacientes vêm de outras cidades, ficam longe de casa e longe desse convívio familiar. No hospital que trata o câncer pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, como é o caso do Amaral Carvalho, cerca de 60 mil pacientes são atendidos todos os anos. O apoio social é fundamental para que esses pacientes não abandonem o tratamento, o que pode causar uma piora do quadro, muitas vezes, infelizmente, chegando até a morte. Além disso, é um desperdício de todo o dinheiro público que é investido aqui. E o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que é referência no tratamento contra o câncer no país inteiro, tem o apoio social voltado especificamente para esses pacientes e para os familiares que muitas vezes vêm até Jaú também para acompanhá-los nesse tratamento. E para conhecer um pouquinho mais desse trabalho, hoje eu converso com Eduardo Piragino, que é diretor de apoio social aqui da unidade. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar aqui com a gente. É um prazer. Queria começar perguntando então o que é o apoio social do Amaral Carvalho e qual que é o papel do senhor aqui. Bem, eu sou diretor de apoio social da Fundação Dr. Amaral Carvalho. E ela é uma fundação porque ela é como se fosse uma holding que tem diversas entidades. A principal entidade, obviamente, é o Hospital Amaral Carvalho, que é o foco do tratamento. Mas ao longo dos anos, verificou-se a necessidade de existirem satélites em torno do hospital para dar suporte e apoio aos serviços médicos, de assistência médica. E no caso da minha diretoria, ela contempla todo o voluntariado, as casas de apoio, que é onde nós fazemos as hospedagens dos pacientes que precisam ficar próximos ao hospital e são pacientes que vêm de fora, de outras cidades, vêm do Brasil todo para fazer o tratamento. E fazemos também algumas questões de captações específicas para poder dar suporte e custeio a essas ações de assistência social. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor comentou do voluntariado. Qual que é a importância dos voluntários e da entidade Ana Marcelina nesse trabalho de apoio social? Bem, como eu disse, o Hospital Amaral Carvalho tem uma expertise médica e multiprofissional muito grande, tanto que é um centro de referência nacional em transplante de medula óssea e em oncologia. Então veja, aqui dentro nós temos a certeza e a garantia do que está sendo feito, está sendo muito bem feito. Os protocolos todos do tratamento são muito de especialidade, muito de conhecimento e de sucesso. Porém, o câncer é uma doença que demanda um longo prazo de tratamento. E além de demandar o tratamento dentro do hospital, ele demanda questões de higiene, de alimentação, de horários corretos para fazer a sua medicação. Quando esse paciente não está aqui no hospital, nós precisamos ter a garantia de que esse paciente, se está na sua cidade, que ele tenha um suporte e ele seja acompanhado. Então, muitas vezes, esses pacientes mais carentes, mais humildes, não têm acesso, por exemplo, a uma alimentação de primeira qualidade, que faz todo o diferencial, a nutrição faz todo o diferencial como adjuvante do tratamento. Então, os grupos voluntários que adotam esses pacientes em suas cidades, eles dão esse suporte. Então, eles fornecem cestas básicas, cesta de alimentos hortifruti granjeiros, leite, suplementos alimentares, medicamentos que não são do tratamento, mas às vezes a prefeitura municipal do município dele não tem para entregar. Então, a Liga de Combate ao Câncer, as ligas de voluntariado fazem esse suprimento.
E olha que questão interessante, é uma verdadeira assistência social, porque ao entregar uma cesta básica e ao entregar uma cesta de hortifruti, a família vai estar desfrutando, não só o paciente. Então é um trabalho que nós pretendemos levar, já levamos esse modelo ao conhecimento do Ministério da Saúde, é um modelo que funciona aqui há mais de 30 anos, e esse modelo faz com que a gente tenha altos índices de cura e sucesso no tratamento. Então, os índices de cura e pós-tratamento e a existência do paciente, quer dizer, com muito mais vida, anos para frente de vida saudável, é muito maior do que em locais em que esse paciente não tem essa assistência. É importante a gente falar que essas ligas de voluntariado estão presentes em mais de 100 cidades, prestando esse apoio que, como o senhor disse, tem um impacto muito grande, né, na vida do paciente e da família. São 108 cidades que têm ligas que cuidam de pacientes que se tratam aqui no Hospital Amaral Carvalho, e muitas ligas cuidam de vários pacientes de várias cidades do seu entorno. Então nós temos um percentual mais ou menos de 300 municípios que são atendidos por ligas, e hoje somam mais de 5.000 voluntários que se dedicam a esse trabalho. E isso é fundamental, por isso que a gente quer levar esse modelo a multiplicar, para as pessoas entenderem que o câncer tem jeito, o câncer sendo levado conhecimento, até pelas ligas, nós damos treinamentos de prevenção, de higiene, de alimentação, e os próprios voluntários, as voluntárias, são multiplicadores dessas informações. Então, isso faz com que nós aqui no hospital nos sintamos muito seguros de que existe uma zeladoria, e muito mais, né? Porque aqui a gente chama os voluntários de anjos sem asa. Então é muito mais que uma zeladoria. Qual que é a importância de cada voluntário que realiza esse trabalho? Bom, é imensurável essa importância, né? Porque se você vê que uma pessoa larga os seus afazeres e porque quer se dedicar ao próximo, isso não tem preço, né? Os voluntários são funcionários, eles têm as suas obrigações e eles cumprem as suas obrigações, mas a única diferença é que eles não são remunerados, né? Olha que coisa mais de Deus, mais espiritual, né? Que ação mais iluminada é essa? E por isso que nós precisamos multiplicar isso. O Hospital Amaral Carvalho ele foi eleito 3 vezes entre os 10 melhores hospitais do Brasil pelos usuários do SUS. Queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a relação dessas conquistas com o apoio social da entidade. Então, isso tem a ver também com a sua pergunta anterior, que eu não respondi uma das suas perguntas e faz todo sentido responder agora. Tem a ver também com a ação da entidade Ana Marcelina de Carvalho, que é a entidade de voluntários aqui da Fundação Dr. Amaral Carvalho, que tem 15 grupos ativos com 213 voluntários atuantes nos diversos grupos. E eles prestam esse suporte enquanto esses pacientes estão aqui no hospital ou próximos ao hospital, seja ambulatorialmente, hospedados em casas de apoio da Fundação Amaral Carvalho ou em casas de apoio de outros municípios. Aqui em Jaú nós temos 22 municípios que mantêm casas de apoio, fora as 3 casas de apoio que o Hospital Amaral Carvalho mantém também. A entidade Ana Marcelina é fundamental, porque você veja, nós temos uma ala aqui de pacientes em cuidados paliativos, e são pacientes aos quais a gente não tem mais como fazer um tratamento para a recuperação, mas nós podemos fazer um tratamento para ele não ter dor, para o paciente não ter dor, mas às vezes eles estão muito debilitados, então eles não conseguem nem se alimentar sozinhos. E então nós temos um grupo de voluntários que faz a alimentação à beira do leito. Nós temos um grupo de voluntários
que faz toda a parte da estética, que nós chamamos. Eles vão à beira do leito, eles fazem a barba dos homens, cortam as unhas, cortam o cabelo, eles também fazem a unha das pacientes que estão internadas, as pacientes que podem ser maquiadas são maquiadas, se elas não têm os cabelos, a entidade Ana Marcelina fornece as perucas gratuitamente. Então, isso é um resgate, né, da pessoa, do ser humano. Nós temos o grupo do chá com bolachas também, que todo dia de manhã cedo está aqui, porque a maioria dos pacientes viaja de madrugada, chega aqui muito cedo e às vezes não tem dinheiro para se alimentar, para comprar algum sanduíche ou salgado na lanchonete. Também é totalmente gratuito, bolacha doce, bolacha salgada. Nós temos os bazares, né? Nós temos o brechó. Toda a arrecadação dos bazares ela é feita para justamente dar suporte à compra de suplementos alimentares, medicamentos fora do tratamento do câncer para pacientes de Jaú e da região, que estão por aqui também. E também para algumas ações, por exemplo, como o fornecimento de próteses, né? Porque a Fundação ela fornece, isso é assistência social, pacientes, por exemplo, que têm amputações, amputação de olho, amputação de orelha, amputação de nariz. Você imagina um paciente desse, ele resolveu o problema do câncer, mas aí criou-se um novo problema para ele, que é a questão social. Ele vai para casa, ele não vai sair de casa, porque ele é diferente das outras pessoas. Então isso pode trazer depressão, pode trazer uma série de consequências. Então a Fundação Amaral Carvalho fornece essas próteses gratuitamente. Nós temos um sistema super moderno para fabricação em impressora 3D dessas próteses que eu citei. E agora também nós estamos fornecendo as próteses para os pacientes laringectomizados, que retiraram a sua laringe e não conseguiriam mais falar. Então é um aparelho que, colocado embaixo da garganta, ele transmite, a pessoa fala, a voz propriamente dita. Temos também prótese, em alguns casos, por exemplo, quando crianças têm que fazer uma amputação de pé, de perna, de braço e são carentes. Você imagina uma criança sem uma perna? Então a Fundação Amaral Carvalho, em inúmeras situações, forneceu a prótese e você veja que a criança cresce e a prótese, às vezes, perde a medida para o crescimento da criança. Então nós temos que fornecer essa prótese e fazemos isso de todo o coração. Tem todo o acompanhamento. E é claro que isso tem relação com a escolha, né, dos usuários do SUS em eleger o hospital entre os 10 melhores do país. E tem a questão também que não é só do apoio social, porque por ser um centro de referência, o que é um centro de referência? É um centro hospitalar de câncer que tem o protocolo todo e atende todos os tipos de câncer. E a vantagem do paciente que vem se tratar aqui é que ele, a partir do momento que ele é agendado e ele chega aqui, ele faz todos os exames dele no dia, ele não enfrenta filas e não concorre, por exemplo, com pacientes de outros serviços de saúde, ortopédico, pulmonar, cardíaco, que às vezes tem ótimos hospitais, mas aqui o foco é no paciente com câncer. Então a prioridade é o tempo, por isso que nós não atrasamos nenhum exame e corremos contra o tempo para solucionar o mais brevemente possível. E todo esse contexto é fundamental também no apoio à família que acompanha esse paciente, né? O senhor comentou das casas de apoio, e nessas casas de apoio o hospital oferece 60 mil diárias e 300 mil refeições por ano, não só para os pacientes, mas também para os familiares. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que esse serviço é mantido, já que ele não é coberto pelo SUS. Até uma oportunidade que você me deu com essa pergunta, para dizer como começou isso, né? Há 30 anos, muitos pacientes que vinham para se tratar, buscar o tratamento, mas não tinham dinheiro
nem para pagar sua alimentação, nem para pagar um hotel, uma pensão, eles dormiam no pátio do hospital, no jardim ali na frente. Isso despertou na direção do hospital, na época, essa benemerência. Poxa, o que adianta eu tratar aqui se ele vai ficar ao relento ali? Né? Então a fundação, a diretoria da fundação na época percebeu a necessidade e começou a hospedar, alugou uma casa e começou a hospedar pacientes. E depois abriu uma casa também para crianças e uma casa para pacientes que vinham para fazer transplante de medula óssea. Mas a fundação não conta com recurso nenhum, nem federal, nem estadual, nem municipal, para manter essas casas. Então, e é um custo muito alto por casa. Para você ter uma ideia, são 60 mil diárias por ano de hotelaria completa. Então é leito com roupa de cama, toalhas, itens de higiene pessoal, desde sabonete, shampoo, pasta de dente, aparelho de barbear para os homens, chinelo para tomar banho, roupas de estação, porque muitos pacientes, por exemplo, que vêm do norte e nordeste, quando tem o inverno aqui, eles sofrem muito. Então nós suprimos com roupas adequadas, roupas novas, em ordem, 5 refeições por dia pelo menos, e mais 3 tipos de fruta à disposição o dia todo, porque a fruta também é muito boa na nutrição, na recuperação do paciente. Além do dia todo ter disponível café, chocolate, leite, bolachas, chá, bolos. Se o paciente à noite, além das 5 refeições, tiver fome, ainda tem um miojo lá que ele pode fazer, tem uma sopa que é deixada lá para eles como também. se ele estivesse em casa, à vontade. À vontade, né? E nós temos, por exemplo, o conceito é hospedar como nós gostaríamos de ser hospedados se tivéssemos essa necessidade. Então, nós temos 2 casas que nós conseguimos construir em terreno próprio, né? E isso a gente conseguiu, por exemplo, a Casa de Apoio de Transplante de Transplantados de Medula Óssea, a gente conseguiu totalmente com doações. A nossa engenharia, nosso departamento de engenharia projetou a casa da maneira que a gente achava que deveria acolher e hospedar esses pacientes e acompanhantes, com o maior conforto possível, e nós fomos ao longo dos anos arrecadando em leilões, shows de prêmios, eventos, jantares, bingo, enfim, todas as cidades que demandam paciente para cá nos ajudaram, as comissões organizadoras nos ajudaram. E tivemos doação pesada de benemérito também, uma benemérita. Conseguimos construir uma casa maravilhosa. Nós damos ali também, além de tudo isso que eu falei, Wi-Fi gratuito. Todos os ambientes da casa têm ar-condicionado, todos os quartos são suíte, tem banheiro, e a gente tem só a necessidade de que venha o acompanhante, porque o acompanhante tem algumas atribuições e responsabilidades com o paciente, no caso do transplantado. Então os horários de medicação, os horários de consulta, os horários de exame, e dentro da casa a única obrigação do acompanhante é que ele tenha a função de lavar as roupas do paciente e lavar as roupas dele. Porém, a casa fornece todos os produtos de limpeza para lavar as roupas e o maquinário também, máquina de lavar roupa também. Então eles se sentem bem acolhidos e nós ficamos felizes porque estamos realizando o sonho da pessoa em se curar. Ela pode focar apenas no tratamento sem se preocupar com tudo o resto. Exatamente. Nas casas também, você veja que nós temos a atuação de equipes multiprofissionais, então tem nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Nós fazemos os transportes dos pacientes das casas para o hospital e vice-versa. Temos a atuação do Espaço Cultural Amaral Carvalho, que o Espaço Cultural promove oficinas de artesanato, enquanto eles estão lá, fizeram o seu tratamento no dia e estão lá, não tem atuação nenhuma,
eles podem frequentar o espaço cultural, eles podem aprender curso de artesanato, o espaço cultural consegue algumas vezes fazer pequenas excursões aqui próximos a Jaú, então leva os pacientes para o zoológico em Bauru, leva os pacientes para fazer a eclusa da Barra Bonita, leva aqui no Santuário do Frei Galvão também. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, eu queria agradecer a oportunidade e aproveitar esse espaço para quem está nos assistindo e tiver vontade de fazer voluntariado, que entre em contato conosco, que nós vamos mostrar um modelo de vários grupos voluntários e vocês estarão nos ajudando e os resultados melhoram ainda mais na sua cidade e região. Obrigada pelas informações, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais do apoio social do Hospital Amaral Carvalho. Até a próxima.